Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos começar pela página 19 da apostila, falaremos sobre dúvidas. Isso mesmo. Já de início nós temos um pequeno texto que diz o seguinte, que existem alguns momentos, em que na vida em que as pessoas ficam em dúvida se devem ou não acreditar naquilo que os outros dizem, naquilo que percebem, Afinal, aquilo que nós vemos ou que as pessoas fazem ou dizem pode ser muitas vezes uma mentira, Então, os filósofos, eles dão muito valor às dúvidas. Elas são muito importantes. Vocês vão perceber que as dúvidas, elas podem, na verdade, elas nos levam ao conhecimento, nos levam a aprender alguma coisa. Então, aqui na seção Olhar de Filósofo, nós temos aqui um filósofo chamado René Descartes, que viveu mais de 300 anos na França, e ele ficou conhecido por causa das dúvidas e investigações que ele fazia, Ele queria ter certeza das coisas, das opiniões, dos assuntos, E aí ele tinha dúvidas. Tudo começou porque Descartes percebeu que muitas vezes os sentidos o enganavam. Também ele descobriu que já havia acreditado em afirmações que não eram verdadeiras e em histórias que não passavam de fantasias. Então, por causa disso, ele tomou uma decisão: duvidar de tudo que percebia e de tudo que lhe diziam. Desse momento em diante, o filósofo afirmou que só acreditaria em algo depois que pudesse comprovar que isso era verdadeiro. Então, vocês percebem que a vida dele, chegou um ponto da vida dele, desse filósofo, que ele duvidava de todas as coisas. Lógico que não é legal a gente viver dessa maneira, Duvidando de tudo que as pessoas nos falam, nos dizem, tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Mas é interessante que a gente avalie opiniões, avalie a fala das pessoas, avalie também tudo que acontece em nossa volta, tá? Então, nós temos aqui também uma escritora brasileira chamada Maria de Nazaré Agra-Hassem, que escreveu um livro em forma de versos e ela apresenta os pensamentos que levaram Descartes à decisão de duvidar. Então, ela expressa um dos pensamentos desse filósofo, tá? Que nós acabamos de falar. Então, nós temos aqui alguns trechos desse poema. Quando estou sonhando, penso que tudo é verdade. Se assim é, como vou saber que não é sonho o que me acontece nessa tarde? Não tenho mais certeza de nada, se é de mentira ou é de verdade. Vejo uma poça de água na estrada, chegando perto, não era nada. Então, será tudo uma ilusão? Então, ela representou aqui as dúvidas do filósofo em forma de poema, que ficou muito interessante. Então, aqui na página 20, vocês têm duas atividades. A número 1 é para reflexão, apenas oral, que pergunta o seguinte: você conhece alguém que tenha muitas dúvidas, como o filósofo René Descartes? Será que você conhece alguém que tem esse tipo de dúvida, ou seja, que duvida de tudo, de todos, de todas as opiniões, de tudo que vive? Você conhece alguém assim, ou você é alguém que pensa dessa forma? Então você vai pensar sobre isso. Na número 2, você vai responder por escrito. O que as pessoas podem fazer para tentar solucionar suas dúvidas? Então, quando você tem uma dúvida, o que você faz? Nós temos aí diversas opções. Podemos pesquisar, tanto na internet quanto em livros, perguntar para um adulto, para um professor, podemos também observar, podemos pensar, refletir, então temos diversas possibilidades. Então, na questão aqui, na seção Hora de Filosofar, nós temos algumas dúvidas aqui, algumas situações que demonstram dúvida. Vocês vão se colocar no lugar do personagem e responder o que vocês fariam para tentar solucionar essas dúvidas. Como vocês farão essa atividade aqui? Aqui mesmo na apostila, vocês vão escrever, pode ser no lado da bolinha ou na frente de cada dúvida, um procedimento que poderia ser utilizado para sanar a dúvida que está escrita aí. Vou dar o exemplo de algumas. Vamos à primeira dúvida. Flávia ouviu comentários maldosos sobre Paula. Está em dúvida se eles são verdadeiros ou se foram inventados pelos colegas. Então, na primeira questão aí, o que Flávia poderia fazer para solucionar essa dúvida? Ela ouviu alguns comentários sobre uma colega, que era Paula, e ela estava em dúvida se esses comentários eram verdadeiros ou não. O que ela poderia fazer? Investigar? Seria um procedimento, sim. Ela também poderia conversar com Paula, para saber se aquilo que as pessoas, os colegas estavam falando sobre ela era verdadeiro. Então, pelo menos dois procedimentos poderiam ser usados para sanar essa dúvida.
Dúvida 2. Mateus assistiu a um filme pela televisão e ficou em dúvida se as situações representadas aconteceram de verdade. Então, se você estivesse no lugar de Mateus, o que você poderia fazer para saber se as situações representadas no filme eram de verdade realmente, né? Ele poderia fazer o quê? Uma pesquisa na internet, né? E aí ele descobriria se essas situações que se passaram no filme eram verdadeiras, né? Então, o procedimento aí poderia ser uma pesquisa na internet. Terceira dúvida. Lucas ouviu falar de um mamífero que bota ovos e tem bico. Ele está em dúvida se realmente existe um animal assim. Se você estivesse no lugar de Lucas, qual procedimento você utilizaria para sanar essa dúvida? Ele poderia consultar um livro, né, e descobrir sobre o assunto, pesquisar na internet, também poderia poderia perguntar ao professor de ciências, de biologia, né, que tem um entendimento mais vasto sobre esse tipo de assunto, tá bom? Então vão sobrar aí as 3 últimas dúvidas e aí vocês vão escrever também. Essas 3 eu não vou comentar, vou deixar que vocês pensem. Vocês vão escrever os procedimentos que poderiam ser utilizados para acabar com essas dúvidas aí, as 3 últimas, tá bom? E aí nós passamos para a seção lápis na mão. Escreva uma dúvida que você tem. Qualquer dúvida, ok? Qualquer dúvida. Eu quero saber qual é a idade da minha tia. Eu tenho curiosidade de saber. Pode ser em forma de pergunta também, tá? Por exemplo, como é feito o papel? Tá? Uma dúvida que você tem. Algo que você tem dúvida e gostaria de saber, tá bom? Na número 2, prestem atenção. Escreva algo que você poderia fazer para solucionar a sua dúvida. Se você não conseguir elaborar uma solução, peça uma sugestão aos seus familiares. Então, vocês vão colocar a dúvida na número 1. E na número 2, o que você poderia fazer para descobrir essa sua dúvida, tá? Lógico, gente, que vocês têm que escrever esse procedimento na número 2 de acordo com a dúvida que vocês colocaram na questão 1. Por exemplo, gostaria de saber a idade da minha mãe. O que você poderia fazer para descobrir qual é a idade da sua mãe? Perguntar a ela, né? Ou, gostaria de saber como é feito o papel. De repente, o pai e a mãe não conhecem esse processo, então não bastaria apenas perguntar à mãe como é feito o papel, ou o pai, mas aí vocês deveriam consultar um livro, fazer uma pesquisa na internet, né? Buscar informações, conversar com o professor, tá bom? Então essa daí também tá bem fácil, tá? Em seguida, vocês vão passar para a página 21, onde nós temos uma tirinha, e o personagem diz assim: o primo do tio, da mãe de um amigo, do irmão de um vizinho, do dentista, da avó, da madraça, do meu colega, disse que ia chover. Parece que viu na internet. Deve ser verdade. Então, observem que o texto aí, ele vai defender a importância da dúvida no processo do conhecimento, né? Faz, na verdade, uma crítica, né, em relação àquelas pessoas que acham que sabem de tudo. Observem aí que fulano foi falando, parece que viu na internet, deve ser verdade que ia chover. Será que realmente ia chover? Que pesquisa houve para que eles chegassem até essa informação? Então, por isso que é importante a dúvida. Nós precisamos ir atrás, pesquisar para saber se realmente é verdade. Então, se você estivesse no lugar do personagem, acreditaria na informação que ele recebeu sobre a chuva ou teria dúvidas a respeito? Por quê? Vocês têm que observar aí que essas informações foram passadas de uma pessoa para outra, mas não tem nada comprovando realmente que ia chover. Ele só cita ali que parece que viu na internet, tá? Mas não tem uma informação que comprove. Você acreditaria nessa informação ou não? E por quê? Tá? Você deve explicar aí a sua postura, a sua opinião, tá bom? Então, nós finalizamos aqui na página 21 até a atividade número 3. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais hoje na aula de filosofia, tá? Um beijão para todo mundo. Até a próxima aula.